Fala pessoal, simbora aí para mais um pré-trade para pegar uma segunda-feira, né? Penúltima semana do ano. Lula provavelmente o nosso próximo presidente. Argentinos aí zoando no nosso ouvido, né? Pelo tricampeonato. Então, simbora aí que a semana não deve ser muito fácil. Vamos dar uma olhada como que o dólar se comportou nessa última semana e ver como que ele vai se comportar nessa próxima, né? Qual a expectativa que a gente tem do comportamento para a próxima semana? Lembrando que o mercado na semana passada tinha um gap ainda aberto, acabou fechando esse gap, fazendo ali uma abertura acima do 261, né? Beliscando um pouquinho ali para baixo, ganhou 279, subiu com força, não conseguiu fazer um pullback aqui nessa região do 339, acabou voltando, fez um belo movimento, né? E aí sim fez um pullback bonito até a zona de máxima do canal. Novamente não conseguiu se sustentar entre esse 320 e o 339, né? Fez bastante coisa por ali, um bom trabalho dentro dessa região e voltou novamente no 279 para cumprir ali mais uma perna comprada para essa região do 320 e 339, né? Então tivemos aqui uma boa zona de exaustão. Então o mercado acabou fazendo um bom patamar de suporte aqui, colocando sempre o mercado para cima desse patamar, não conseguindo fazer perna baixista, né? Não perdendo essa região do 261, não conseguiu tocar o fundo de canal e basicamente foi essa a semana, né? Então não temos mais nada aqui para cima, fechou e fechou bem fechado. Então, quanto a isso, a gente não precisa mais se preocupar. Agora é ver realmente se o mercado se mantém dentro dessa tendência e quais os patamares agora ele vai tentar respeitar nessa próxima semana. Então, durante essa última sexta-feira também, ela conseguiu fazer um mercado bem tranquilo, né? Então, como a gente esperava, o mercado perder a zona branca e perder o triângulo, acabou conseguindo fazer esse movimento, tentou atingir ali o 266, mas não foi suficiente, né? O mercado foi brecado ali no 277, o mercado colocou para cima do 287 e novamente foi lá buscar a zona branca. Como nós bem sabemos, dentro de uma sexta-feira ele tende a procurar uma zona verde, então o mercado ali já no 277 tinha uma probabilidade gigantesca de voltar para cima do 287, não podendo perder com força o 266, e a gente tinha ali uns 11 pontos dentro desse viés, né? De que o mercado voltaria numa compra, e aí valia a pena, né, tentar fazer uma estratégia compradora mais curta, né, já que o mercado tinha perdido 287 e a previsão é que ele voltasse para cima do 287, né? De fato, ele acabou voltando, não atingiu o fundo onde seria a melhor operação, mas acabou cumprindo a estatística de uma sexta-feira. Mas agora, né, o que nos importa é como que ele vai se comportar diante
dessa próxima semana. E vamos lá dar uma olhada no que promete essa semana, o que nós temos aí como patamares principais dentro desse contexto semanal. Bom, para a semana nós não conseguimos ver o mercado abaixo do 5,194, né? Então ele perde um pouco de potência vendedora dentro do que a gente esperava. Para cima, nós também não conseguimos ver o mercado acima do 534, 5,534, mas esse patamar é muito mais alto do que a gente gostaria. Agora, o que nós temos de vantagem dentro desse cenário é que as janelas são bem largas, né? São grandes. Então, nesse sentido, mesmo que o mercado ande para cima, que não é exatamente o que nós queremos, mas tem alguns detalhes aí que o mercado já mostrou, né? Ou seja, ele já começou a colocar uma força um pouquinho mais vendedor, mais compradora, tá? Nessa última semana, o mercado conseguiu absorver bem, entraram mais posições nas compras, né? Então está colocando uma força um pouquinho maior nas compras, e isso pode deixar o mercado um pouco lateralizado nessa semana, né? Ou colocar uma pontinha mais compradora. Por isso que os patamares aqui serão bem legais de ser avaliados. Nesse sentido, mais comprador, né? Como a posição está um pouquinho mais comprada, nós já vamos adotar algumas linhas para tirar algumas referências, né, do que nós queremos, ou seja, nós temos que olhar aqui alguns pontos, principalmente de mínimas, mesmo que a gente tente aumentar aqui o canal, né, teríamos 3 pontos coincidentes, mas um só aqui em cima, né, o que não seria suficiente para fazer 4 pontos simétrico. Mas é nesse sentido que nós conseguimos ver o rompimento dessa região do 283 com 296. Então, essa região ela é muito importante, porque é um dos números que o mercado promete buscar. Tá? Então, esse 296 ele é muito importante dentro do contexto semanal, porque ele promete buscar. É um dos números que ele deve buscar. Tá? Então, nesse cenário, ele acaba sendo importante porque ele está alinhado às mínimas, e se ele vai buscar, nós podemos contar que quando ele chegar aqui, ele também pode inverter isso. Tá? Agora, se ele inverter, aí naturalmente nós vamos buscar uma dobra. Tá? E nesse caso, o 194 é o que a gente vê como ponto mínimo da semana, tá? Mas o canal ele abre um pouquinho mais de espaço, dependendo aqui de como o mercado for e quando for, né? Podendo chegar aqui mais ou menos aqui do 180, mais ou menos, né? Do 150 até o 175, tá? Então, dependendo de como ele for, ele pode fazer esse cenário, mas a probabilidade aqui é que se ele fizer, nós conseguimos que ele faça uns 170, uns 173, mais ou menos, tá? Agora, as linhas, elas ficam bem claras, né? De que nós temos uma estrutura compradora e vendedora nesse local. Então, naturalmente, nós já partimos de duas possibilidades de mercado: comprador ou uma possibilidade
de mercado vendedor. Esse para baixo é muito menor, né? A princípio, porque nós teremos que mirar aqui o 240, já que é o primeiro ponto, mas já tendo a ciência de que no 240 ele já ultrapassou por muito, então ele rompeu, realmente ele rompeu. Tá? Então o mercado no 240, nós já temos certeza que ele rompeu o 283. Tá? E isso é bom. Naturalmente, num contexto geral, nós teríamos aqui uma estrutura de um stop mais ou menos de 12 a 13 pontos, né, para um alvo de 88, uma razão de 7 para 1. Tá? Agora, no primeiro momento, seremos modestos aqui e colocamos 3 para 1. Tá? Até porque aqui, após o 240, após um pullback abaixo do 240, nós teríamos também uma chance de continuação. Né? Então, basicamente aqui, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de estrutura auxiliar aqui do gráfico mesmo, para a gente pegar um topo ou um fundo, poderíamos colocar aqui um stop de 10, né, para partir aí de um default. Logo, nós teríamos uma continuação de 4, né? Já que nós temos 3 aqui em cima, a gente teria um 4 para 1 aqui embaixo. Então, seria um 45, mais ou menos, uns 10 pontos aí. Tá? Então, já daria para a gente trabalhar esse tipo de estrutura, pensando já nesse cenário vendedor com duas estruturas vendedoras, sendo uma delas de continuação, né? Uma de início e a outra de continuação. Então, aqui ela está bem clara. E se o mercado perder isso daqui, ele vai perder forte, né? E teríamos esse espaço aqui. Aí é só trabalhar a tendência mais vendedora, tá? Onde teríamos uma grande probabilidade do mercado realmente parar nesse 240. Então, esse 240 ele é mega, mega importante, tá? Porque o mercado pode sim já ser barrado nele. Tá? Então, aqui é bem perigoso você tentar a batida integral, tá? Nesse ponto. O legal seria, chegou aqui, zera tudo, espera perder o 240 com pullback, tá? Já que esse 240, ele é um número extremamente forte, o mercado tende a respeitá-lo no primeiro toque. Dificilmente esse 240 será vencido num primeiro ataque, tá? Então, fica aí o alerta desse 240. Agora, onde o mercado vai abrir, né, se tratando de, partindo do princípio de que o mercado abra aqui em linha no 331, nós não podemos ignorar que aqui é um ponto de compra, tá? Agora, o legal seria tentar aproveitar ao máximo essa queda, porque se ele inverter aqui, maravilha, né? Então, já está numa segunda operação, e aqui para baixo seria uma terceira operação, né? Mas aqui provavelmente pagaria um stop, já que para romper esse 283 dentro de uma operação compradora aqui a gente seria estopado, tá? Agora, o mercado tem uma grande probabilidade de voltar aqui para esse 296, tá? E aí ele não tem uma grande probabilidade de pegar o 283, e essa já seria uma falha, tá? Ou, no modo mais conservador, de pegar, ou se não pegar essa queda, esperar primeiro o mercado fazer isso e fazer isso, tá? Qual é o risco dessa operação aqui?
é que se você não pegar no 296 e ele cumprir exatamente o que precisa ser feito, ele só vem até no 296 e você perde a subida, tá? Aí, lógico, se você já fez a descida, isso não é tão importante. O mais importante realmente é a garantia de que a operação tem uma maior probabilidade de dar certo. E nesse caso seria esse curso, né? Bater perto do 283, né? Ou melhor, levar um stop aqui perto do 283, tá? Pegar a operação aqui, estopar um pouquinho para baixo, pagar uns 10 pontinhos aqui abaixo do 83, né? E ver o que acontece. Aí você sabe que o mercado aqui violou, começar a perder aqui o 83, provavelmente ele já violou, e qualquer volta que ele fizer deve ser um pullback vendedor, tá? Então, aqui a gente vai ter que trabalhar com bastante inteligência para saber aproveitar. Aí, lógico, que aí depende desse contexto. Se você descer um vendido, se você conseguiu descer vendido, maravilha, porque aí você está na segunda operação, e aí você pode esperar e trabalhar só o pullback, né? Seja aqui em cima ou seja pullback aqui embaixo na venda. Tá? Isso seria o mais garantido aí e o modo mais conservador de fazer a operação. Agora, se ele der certo essa operação, tem uma probabilidade enorme, tá? Dele vir para cá. E aí, meu amigo, a gente está falando de um mercado já um pouquinho estressado, cumprindo as pontas mais compradoras. Tá? Então, nesse caso, novamente, aqui para cima, tá? Nós temos o 534, mas não esqueçam que a gente já teve aqui um 440. Então, novamente, esse 440 ele acaba voltando para esse cenário. Agora, seria também um sinal, né? Se o mercado voltar e bater o 340, isso quer dizer que ele violou isso aqui, esse canal, e provavelmente ele está indo lá para o 534. Então, o mercado entrou num processo de estresse e teria que ir lá para o 534. No contexto geral da semana, esse patamar aqui, onde nós temos uma operação de venda, ela está muito mais propensa de acontecer no início da semana. Tá? Ou seja, segunda ou terça-feira. E esse também seria o cenário ideal. É lógico, nós temos aqui esses números abaixo desse canal. Tá? Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado porque nós temos um espaço até topo de canal. E aí, a pergunta que fica para nós aqui é, pegamos aqui no 393 ou pegamos um pouco mais alto, na casa do 403 para cima? Tá? Aí, mais uma vez, o ideal aqui é trabalhar uma estratégia vendedora para que, mesmo que a gente não pegue aqui o cenário, né, mais alto, que seria o topo o topo do canal, mas que a gente consiga pegar uma caída, tá? Mesmo que seja abaixo do 393. Agora, se o mercado chegar e tocar aqui, o topo do canal, aí não importa, né? Aí o melhor é que faça realmente uma aposta aqui para que tente a sorte, porque se isso der certo, nós vamos ter aqui uma operação bem parruda, né? Então, uma razão de risco-retorno de 10 para 1, um stop bem curto diante dessa operação para um alvo de 96 pontos, né? Então, essa queda aqui, ela é bem, mas bem promissora, ela é bem vantajosa na relação de risco-retorno. A subida, um pouquinho menos, mas mesmo assim é muito vantajosa, né? Lá um 7,5 para 1. A gente está colocando aqui 13 pontos para um 96 também, tá? Então, temos aqui uma grande vantagem estrutural para tentar pegar esse mercado. Aqui para baixo, a gente tem, no geral, uma operação de início e de continuação, que também pode ser maravilhosa, tá? No contexto geral. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com isso. Aqui para cima, a gente até teria um cenário comprador, tá? Mas aqui você já teria um sinal que seria o estouro do canal. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não preciso nem mostrar. Agora, é muito
mas muito difícil do mercado ultrapassar esse canal. Tá? Se ele passar, alguma coisa muito, mas muito cabulosa está acontecendo. Tá? E aí, naturalmente, a gente vai inverter a mão aqui, né? E é por isso que aquele 534 vai ficar ali de prontidão, porque num caso de estresse, ele pode ser acionado tranquilamente, e aí a gente teria que ajeitar todos os gatilhos aqui, principalmente dentro do dia, para tentar pegar um mercado comprador de estouro de canal. Tá? Então, essa semana, basicamente, vai ser isso que a gente vai desenhar. Agora, para pegar essa queda aqui, aí nós já estamos entrando já até no contexto diário, né, que é esse mesmo cenário que a gente traçou anteriormente. Tá? Então, nós temos aqui esse cenário. Vejam que a gente tem uma pequena violação, mas vamos deixar de prontidão isso aqui, porque se ele passar a funcionar, naturalmente ele vem para uma queda. Mas nós já temos aqui uma violação. Tá? Então, seria bom que o mercado nos apresentasse algo um pouquinho diferente. Tá? Ou seja, quem sabe fazer uma alta rápida até esse topo, né? E se a gente conseguir pegar isso, talvez trabalhar a dobra, tá? Seria interessante. E a gente vê que uma dobra, nós também temos uma confluência aqui. Então, olha só como será bonito se o mercado abrir guepado e sair correndo, tá? Porque aqui ele pode dar uma exaustão e essa exaustão pode significar o topo de uma semana, tá? E se isso acontecer, a gente está muito feito porque é só uma operação mesmo de queda que a gente consegue fazer para pegar a volatilidade praticamente toda do mercado, já esse 296 há uma grande probabilidade dele vir para esse número. Então, quanto mais alto ele for, mais ele procurar uma resistência, uma zona de resistência, mais fácil para nós e mais vantajoso para nós fica olhar o mercado um pouco mais vendido. Tá? Então, vamos rezar aí para que o mercado realmente abra num lugar que a gente queira, tá? Ou ele gap para cima e puxe tudo, ou já abra aqui em cima, que aí é maravilhoso deixar um gapzão aberto, né? Então a gente sabe que ele vem pelo menos fechar esse gap, então a semana a gente garante aqui, ou ele gap aqui para baixo também, seria uma boa, tá? Se ele gapar aqui para baixo, seria maravilhoso também, porque ele deixa um gap para cima e pode ser que ele inicie uma ponta compradora, pelo menos até o meio desse canal. Então, também seria uma boa aposta para nós, né, conseguir ver o mercado nesse jeito. Então, a semana concluída, partimos para a segunda-feira. Né? Qual a estrutura que a gente tem para uma segunda-feira? E, naturalmente, aqui, nós conseguimos ver que essa região do 325 com 318, ela é extremamente importante, já que é uma zona branca. Tem a zona verde aqui em cima, né, 352 com o 287. Então, a gente está falando aqui justamente desse fundo e alguns patamares aqui, se a gente cruzar, veremos que tem confluência com um semanal, tá? Mas vamos lá, então, ver como que a semana tá. Bom, não conseguimos ver aqui também acima do 400, e quando a gente cruza com a semana, essa zona do 400, 403 está ali em cima, está justamente nos topos de canais, né? Então isso nos ajuda, já que se o mercado buscar um topo de canal, além da gente já ter uma boa operação aqui de praxe aqui em cima, que é um topo de relatório, nós também conseguimos ter base
é semanal, então vejo que o mercado pode sim correr para cima, né, rápido. Quanto mais rápido ele fizer esse tipo de movimento, seria melhor, né? Então, naturalmente, nós temos aqui uma, uma janela vendedora dentro do dia que também contempla a semana, né? Então, se colocarmos aqui pelo menos uma operação básica, teremos alguns infortúnios pelo meio do caminho, mas nós temos uma operação que coloca aí uma relação de 7-1, né? Colocando um alvo de 70 pontos, um stop ali de 10 aqui em cima, dentro do intraday, né? Então, teremos pontos aqui complicados para fazer, se o mercado vier vendido, mas estaríamos no sentido e provavelmente uma máxima da semana pode estar acontecendo, né? Principalmente numa segunda-feira. Então, se o mercado abrir subindo, temos uma grande probabilidade de achar janelas de entrada que são pequenas dentro do intraday, mas nós também temos uma grande possibilidade, né, de achar essa batida, tá? Então, como a gente consegue ver aqui os patamares, se ele for escalando, nós conseguimos pegar as compras, né? Se ele abrir em linha, basicamente, nós temos as compras de e operações de entrada, as operações de continuação, né? Então vejam que elas não são lá muito grandes, mas o stop aqui está até bom, 7-10 dentro de uma zona branca, uma relação de 3,7 nesse caso, mas vejam que o alvo aqui ele acaba sendo pequeno, de 26 pontos, tá? Mas nós teremos aqui uma continuação também, né? Onde o stop é um pouquinho menor, 5 pontos, e um alvo de 22, tá? Se fôssemos colocar essa operação aqui como um interesse, aí sim ficaria um alvo de 54 pontos, uma razão de quase 8, né? E um stop aqui de 7-10. Então vejam que se a gente trabalhar aqui e ele mostrar bons pontos de entrada, nós conseguimos sim boas operações com os números que nós temos, tá? Agora, mais uma vez, ele teria que abrir linha nesse sentido, né? E o que a gente quer não é lá bem uma abertura em linha, né? Na verdade, a gente quer mais um gap que seja altista ou baixista, né? A queda aqui, se ele abrir em linha, nós temos também uma estrutura de venda, naturalmente. A primeira barreira aqui é o 287. Então vejam que o alvo é de 32 pontos, um stop também de 5 a 6 pontos, uma razão aqui no caso de quase 6, né? Então já é uma operação boa, nós já temos aqui uma operação boa, embora o stop seja um pouquinho curto, né? Então 5,5 pontos. Então nesse caso, o legal é tentar achar uma estratégia, né, que seja mais curta. Então, trabalhar as nossas estratégias que sejam um pouquinho mais curtas para tentar aproveitar esse stop. Ou pagar um stop maior, né? Para tentar pegar aqui abaixo do 318. É lógico que o ratio vai diminuir, tá? Então, naturalmente, nós já conseguimos ver, né, várias operações nesse caso aqui, dentro dessas janelas do intraday. Então, mais uma vez, se nós pegarmos aqui um canal que está formado, então nós conseguimos ver aqui uma perda da zona branca, a gente consegue ver uma batida e até uma batida, quem sabe, um pouco mais forte. Nesse caso,
a gente já até estaria olhando aqui esse fundo, tá? Então, nós conseguiríamos ver aqui esse padrão de fundo. Então, vejam como existe um potencial gigante aqui, principalmente no começo do dia, de também fazer essa operação compradora no 287 com 278. Então, naturalmente, nós conseguimos enxergar uma operação aqui, principalmente no começo do dia, né? Onde ela é mais satisfatória, é muito mais precisa. Então, ficaríamos com uma operação aqui de 3,5, um stop ali perto dos 10 pontos, um alvo de 31. Se ela acontecer aqui no começo do dia, é maravilhoso, porque ela está bem alinhada. Tá? Então, nós temos aqui, lembrando que nós estamos falando aqui de um piso de zona verde, e mais uma vez, se a gente fosse traçar junto com a semana, né? Então, temos todas essa confluência. Tá? Então, temos essa confluência, mostrando que aqui é um ponto extremamente importante para nós, né, durante essa semana. Então, aqui nós conseguimos ver que temos essa operação, que é uma das mais relevantes dentro dessa segunda-feira. E nesse caso aqui, né, claro que ela tem uma limitação, que é do canal. Agora, passou o canal, abre também as janelas compradoras nas costas, né, de um canal vencido. Tá? E aí, naturalmente, daria para colocar as dobras para ter uma noção, né? E aí a gente vê que a dobra vai calhar lá no topo do nosso relatório. Tá? Então, naturalmente, um mercado comprador, o topo do relatório, que a gente consegue ver que ele fica muito forte. E, naturalmente, se cruzar com a semana, também já sabemos que ali tem uma confluência. Então, essa região do 400, dentro dessa segunda-feira, ele é muito, mas muito forte. Tá? Aí, lógico que o que nós queremos, a princípio, é conseguir aproveitar essa abertura. Né? Se o mercado der um mole aqui para a gente, nós conseguirmos fazer essa compra aqui, seria maravilhoso. Mas, em todo caso, a venda vai estar lá para a gente fazer, caso o mercado saia correndo e não dê uma oportunidade, ou abra no lugar que a gente não consiga executar uma estratégia com boa relação de risco-retorno, enfim. Né? Então, dentro das janelas secas, nós conseguimos ter uma noção já do que pode acontecer, embora os stops sejam pequenos, né? Então o risco de violinada é alto, mas dentro de uma estratégia de tendência ou de volatilidade aqui curta, nós conseguimos aproveitar e otimizar as entradas, já sabendo que o mercado tem uma boa tendência, né, de estourar um canal e fazer a subida, ou respeitar o canal, perder zona branca e bater um pouquinho até essa região de um canal maior. Só que de todo jeito aqui ele tem que se decidir para fazer um mercado de volatilidade. Né? Nesse fundo aqui o mercado tem que resolver, porque ele não vai ficar trancadinho, né? Ele não vai fazer apenas 52 pontos durante a semana. Ele não vai ficar arrodeando aqui e fazer uma lateralização. Até porque se ele fizer uma lateralização, ele ou vai ter que subir no canal, ou ele vai ter que romper o canal maior, tá? Então, de todo jeito, ele teria que apresentar alguma espécie de volatilidade se ele fizesse um chove no molha aqui embaixo, tá? Então, é nisso que a gente vai se agarrar. Então, fiquem bem atentos nesse cenário, porque a gente vai ter boas oportunidades, tanto aqui na Zona Branca, mas acho eu que o mercado vai negociar uma abertura em gap, né? E tomara que ela seja um pouco mais altista, porque o 200 e essa região do 296 é uma zona que o mercado precisa, né? Então, se ele vier para fazer uma exaustão aqui, a gente vai ter
boas bases técnicas para sentir o mercado mais vendedor. Então, que já faça, que abra já aqui em cima, né? Então, quer facilitar a vida deles e a nossa, que já meta logo um gap gigante com todo esse estresse que pode acontecer no mercado, né? Um gapzinho aí de 50 a 60 pontos para a gente pode ser maravilhoso, né? Ou já abro com gap aqui em cima do 360, porque aí a gente sabe que ele pode usar isso aqui como suporte, tá acima do meio desse canal, pode fazer uma puxada, e aí, de todo jeito, nós pegamos a exaustão aqui em cima. Ou hoje, ou terça-feira, né? Ou quarta, mas a gente vai tentar pegar essa batida, né? Se tiver com gap aberto, maravilha, porque aí tem uma grande probabilidade dele fazer isso e entregar o ouro para a gente de uma forma um pouquinho mais simples. Tá legal? Então, é isso aí. Simbora, vamos pegar os caras, tentar fechar essa penúltima semana do ano no azul, né? E se divertir aí nesses últimos dias do ano. Tá legal? Então, um grande abraço e até mais.